Correção do material enviado pela SME no dia 30 de março. Você tem aqui uma história muito interessante, mas antes de ler a primeira parte, leia apenas o título e imagine o que será que vem por aí. Então, o título é O Lenhador Honesto. Há muito tempo, numa floresta verdejante e silenciosa, próximo a um riacho de águas cristalinas e espumantes corredeiras, vivia um pobre lenhador que trabalhava muito para sustentar a família. Todos os dias empreendia a árdua caminhada floresta dentro, levando ao ombro seu afiado machado. Partia sempre assobiando contente, pois sabia que, enquanto tivesse saúde e o machado, conseguiria ganhar o suficiente para comprar todo o pão que a família precisava. Um dia, estava ele cortando um enorme carvalho perto do rio. As lascas voavam longe e o barulho do machado ecoava pela floresta com tanta força que parecia haver uma dúzia de lenhadores trabalhando. Passado algum tempo, resolveu descansar um pouco. Recostou o machado na árvore e virou-se para sentar. Mas tropeçou numa raiz velha e retorcida, e antes que pudesse pegá-lo, o machado caiu pela ribanceira abaixo, indo parar no rio. O pobre lenhador esquadrinhou as águas tentando encontrar o machado, mas aquele trecho era fundo demais. O rio continuava correndo com a mesma tranquilidade de sempre, ocultando o tesouro perdido. O que hei de fazer? Perdi o machado. Como vou dar de comer aos meus filhos? Gritou o lenhador. Vamos dar uma pausa na história? Enquanto isso, lembre o que você leu. Releia o primeiro parágrafo para identificar algumas informações importantes. Número 1. Quando aconteceu essa história? Você vai ver lá no primeiro parágrafo que começa assim, há muito tempo, mas não diz em que mês foi, em que ano foi. Então, quando foi que aconteceu, não tem uma data definida, foi há muito tempo. Onde ocorreram os fatos? Bom, lá dá para ver que os fatos ocorreram numa floresta verdejante e silenciosa, próximo a um riacho de águas cristalinas e espumantes corredeiras. Tá aqui, ó. Tá vendo? Estava lendo aqui. Terceira pergunta. Quem é e o que fazia o personagem para sobreviver? O texto diz que era um pobre lenhador que trabalhava muito para sustentar a família. Como é que ele sustentava a família? Todos os dias empreendia árdua caminhada pela floresta, levando machado afiado ao ombro. Ou seja, quem era? Era um lenhador. E como é que ele sustentava a família? Cortando lenha das árvores. Página 5. A história que lemos e ouvimos são contadas por um narrador. O narrador, personagem, participa da história e, por isso mesmo, expressa seus sentimentos e emoções. Chamamos de narrador em primeira pessoa porque usa as palavras eu, meu, nosso. E o narrador observador conta a história sem participar dela. Ele está observando, está do lado de fora do que acontece. Dizemos que é o narrador em terceira pessoa, no caso, ele. Agora que você já entendeu, procure pistas que te ajudam a descobrir que tipo de narrador tem essa história. Olha, o narrador da história está participando da história? Ele está dentro da história? É o próprio lenhador que está contando a história ou alguém que está contando a história do lenhador? Né? No parágrafo, lá no início, no primeiro parágrafo, fala assim, vivia um pobre lenhador. E no segundo, falava assim, ele cortando, né? Estava cortando e tal. Então, cadê? Um dia, ele cortando um enorme carvalho, certo? Resolveu descansar. Então, se está falando ele, está falando em terceira pessoa, não é o primeiro caso aqui. Deixa eu voltar. Não é o caso de narrador-personagem, é narrador-observador. Essa história tem um narrador observador. É alguém de fora que está vendo o que está acontecendo. 5. No segundo parágrafo, que comparação foi feita quando ele cortava o carvalho? Segundo parágrafo, vamos lá, comparação. Aqui está. As lascas voavam longe e o barulho do machado ecoava pela floresta com tanta força que parecia haver uma dúzia de lenhadores trabalhando. Ele fez uma comparação. 6. O machado caiu pela ribanceira abaixo, indo para o rio.
Qual o efeito de sentido do ponto de exclamação? Gente, ele precisa do machado para poder trabalhar e levar o sustento para casa dele. Aí está mostrando assim, uma surpresa, um sentimento de, ai meu Deus do céu, e agora o que aconteceu? Meu machado foi para o rio. Como é que eu vou fazer? Né? Então a exclamação dá um espanto, dá uma surpresa para ele. Esse é o sentido dela aí. 7. Releia. O rio continuava correndo com a mesma tranquilidade de sempre, ocultando o tesouro perdido. Responda. Como um rio pode correr se ele não tem pernas? Qual o efeito de sentido da palavra em negrito? Gente, nesse caso, o rio realmente não corre porque não tem pernas, mas correndo é porque é para mostrar a velocidade das águas do rio. B. A que tesouro perdido se refere o trecho? Gente, o tesouro, no caso, era o ganha-pão do lenhador. Era o machado. Então, o tesouro não era um baú cheio de ouro, não. Era o machado mesmo. Número 8. No primeiro parágrafo, você leu: vivia um pobre lenhador que trabalhava muito para sustentar a família. No terceiro parágrafo, o pobre lenhador esquadrinhou as águas tentando encontrar o machado. Que sentido pode ter a palavra pobre em cada caso? Pobre lenhador no primeiro parágrafo mostra que ele realmente era pobre, né? Ele não tinha dinheiro, ele precisava trabalhar todo dia. E no segundo caso, o pobre lenhador esquadrinhou as águas, ou seja, procurou pelas águas. Ele estava numa situação difícil. Então, esse pobre aqui, o segundo, dá um entender de coitado, tadinho dele. Entenderam? Então, pobre o primeiro é porque é pobre mesmo, sem dinheiro. E o segundo porque ele era um coitado que estava numa situação bem difícil agora, já que o machado dele tinha sumido. 9. Qual foi a preocupação do lenhador quando seu machado caiu no rio? A dele é porque o machado é que fazia com que ele ganhasse dinheiro. Ele cortava a lenha, pegava a lenha, vendia a lenha e ganhava dinheiro para alimentar as crianças. E sem o machado, como é que ele ia ganhar dinheiro? Então a preocupação era essa, alimentar a família. O que você acha que vai acontecer agora? Pense antes de saber a continuação da história. Então vamos continuar. Mal acabara de falar, surgiu de dentro do riacho uma bela mulher. Era a fada do rio que viera até a superfície ao ouvir o lamento. Por que você está sofrendo tanto? Perguntou em tom amável. O lenhador contou o que acontecera e ela mergulhou em seguida, tornando a aparecer na superfície segundos depois com um machado de prata. É este o machado que você perdeu? O lenhador pensou em todas as coisas lindas que poderia comprar para os filhos com toda aquela prata. Mas o machado não era dele. Então balançou a cabeça, dizendo: meu machado era de aço. A fada das águas colocou o machado de prata sobre a barranca do rio e tornou a mergulhar. Voltou logo e mostrou outro machado ao lenhador. Talvez este machado seja o seu. Não é não. Este é de ouro. Vale muito mais do que o meu. A fada das águas colocou o machado de ouro na barranca do rio, mergulhou mais uma vez, tornou a subir à tona. Dessa vez, trouxe o machado perdido. Esse é o meu. É o meu, sim, sem dúvida. É o seu, disse a fada das águas. E agora também são seus os outros dois. São um presente do rio por você ter dito a verdade. E à noitinha, o lenhador empreendeu a árdua caminhada de volta para casa com os 3 machados às costas, assobiando contente e pensando em todas as coisas boas que eles iriam trazer para a sua família. Número 10. Releia. Surgiu de dentro do riacho uma bela mulher. Era a fada do rio que viera até a superfície ao ouvir o lamento. Por que você está sofrendo tanto? Perguntou em tom amável. O lenhador contou o que acontecera. Escreva exatamente como o lenhador pode ter explicado para a fada do rio o que aconteceu com ele. Se você olhar na história, ele não tropeçou numa raiz, aí o machado caiu no rio e ele não conseguiu pegar porque estava fundo. Você pode botar isso. Eu estava andando, tropecei quando eu fui descansar e o meu machado soltou da minha mão e caiu no rio, o rio estava fundo, eu não consegui pegar. Número 11. O que levou o lenhador a recusar os machados de prata e de ouro oferecidos pela fada do rio? Ora, gente, o próprio título do texto diz: ele era honesto. Então ele não ia mentir e dizer que era um deles,
o que na verdade não era. 12. De que material era feito o machado do lenhador? No texto diz que era feito de aço. 13. Compare o pensamento do lenhador nessas duas situações. 1. O lenhador pensou em todas as coisas lindas que poderia comprar para os filhos com toda aquela prata, mas o machado não era dele. 2. O lenhador, de volta para casa, com os 3 machados às costas, assobiando, contente, pensando em todas as coisas boas que eles iriam trazer para a sua família. No número 1, ele pensou nas coisas que ele poderia comprar, mas logo esse pensamento foi cortado porque ele disse, não adianta, eu não vou ficar com esse machado porque ele não é meu, então não vou comprar nada disso. Já no segundo pensamento, ele foi pensando nas coisas que ele poderia comprar e que ele iria realmente comprar, porque dessa vez os machados, tanto o de aço, que já era dele, o de ouro e o de prata, agora pertenciam a ele, porque graças à honestidade dele, ele ganhou de presente da fada do rio. Então, no primeiro pensamento, ele só pensou assim, poderia comprar coisas bonitas, né? No segundo, não, ele já foi pensando no que ele realmente iria comprar. Página 7. Releia a história e complete o quadro. Aí vem você falar a situação inicial, a complicação, quer dizer, o fato que deu origem à história, o clímax, suspense, momento de decisão e o desfecho. Gente, a situação inicial é um lenhador que vivia na floresta e todos os dias ia trabalhar, ia cortar lenha para poder ganhar o sustento deles e sustentar a família. Essa é a situação inicial. Você não precisa copiar do texto, você pode contar com as suas próprias palavras. Qual foi a complicação, que justamente o que aconteceu para que a história se desenrolasse? A complicação foi que um dia ele estava fazendo o que ele faz sempre, né, que é ir para a floresta, usar o seu machado para cortar lenha, e na hora que ele parou para descansar, ele tropeçou e o machado caiu da mão dele, e o machado caiu no rio e ele não conseguiu pegar o machado de volta, porque o rio estava fundo. Clímax. Clímax, suspense, é na hora que a fada aparece e mergulha, trazendo os machados de prata. Depois ela traz os machados de ouro. E aí você fica, ai meu Deus, que decisão que ele vai tomar? Será que ele vai decidir ficar com o machado de prata e de ouro, que é valioso? Ou será que ele vai dizer a verdade? Então o clímax é esse, a parte de suspense. É a hora que a fada traz os machados e você fica pensando, será que ele vai aceitar? Ou será que ele vai ser honesto e vai falar a verdade? Qual é o desfecho? O desfecho é o final da história. O desfecho é quando a fada reconhece a honestidade dele e resolve dar um presente a ele por causa da honestidade, que é justamente dar de presente o machado de prata e o machado de ouro. Espaço-criação. Relembre essa passagem da história do lenhador. A fada das águas colocou o machado de ouro na barraca do rio, mergulhou mais uma vez, tornou a subir à tona. Dessa vez trouxe o machado perdido. Esse é meu sim, sem dúvida. É o seu, disse a fada das águas, e agora também são seus os outros 2. São um presente do rio, por você ter dito a verdade. Você e seu responsável também devem ter uma ótima história para contar, hein? Pensem juntos e procurem se lembrar de algum acontecimento em que a honestidade falou mais alto e trouxe um final feliz. Depois de escolhido o tema da história, é hora de planejar. Quem vai ler esse texto? A sua família, seus amigos? Você vai digitar no celular ou vai escrever no caderno? Pense em caprichar na letra, fotografá-lo e postar em uma rede social para que outras pessoas conheçam a sua história. Não se esqueça das letras maiúsculas em início de frases e em nomes próprios. O espaço dos parágrafos também é muito importante. Quando sua história ficar pronta, releia para conferir se ficou tudo no lugar, se as ideias estão claras, se não faltou palavra e dê um título bem interessante que deixe seus leitores curiosos. Bom trabalho! Bom, esse texto, crianças, se vocês quiserem, podem mandar para mim, tá certo? Podem fotografar o texto e mandar para eu ler.